E aí, terráqueos? Tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com Marcos Eberlini. Eita, o nome Marcos ultimamente aqui no meu canal tem... Será que é uma praga? Meus colegas que se chamam Marcos são todos inteligentes. Agora tem aparecido uns aqui que eu vou te falar, viu? O Marcos Eberlini falou que a evolução está errada. Aí o apresentador ali do podcast perguntou por que Darwin está errado. É porque está no meu livro. Pronto, se está no livro. Eita, meu Deus, cada um que a gente tem que ouvir. Mas beleza, galera, vamos continuar dando risada que o trem aqui tá bom. Solta o Marcos Eberlini. Ai, terceira parte, né? Vamos lá. Então, mas explicando então. O Darwin dizia que, simplificando, tem mutações. Essas mutações elas vão ser passadas para as próximas gerações. Sim. Se aquela mutação for boa e trouxer alguma vantagem para aquele indivíduo, para aquele grupo de indivíduos numa certa área. Sim. E assim acontece a evolução das espécies. E o design inteligente qual é? Em contraposição com isso, qual que é a ideia? Darwin disse que o urso nadando de boca aberta tinha virado baleia. Não sei se você sabe disso, estava na primeira edição da Origem das Espécies. Como assim? Tá? De tanto nadar de boca aberta, ele teria virado baleia. Ele falou assim, eu não vejo nenhuma impossibilidade desse fenômeno. Os evolucionistas dizem que dinossauro, com vontade de voar, teria virado canário. Eu brinco, né? Mas é basicamente isso que eles estão falando. Entendi. Que você precisando, essas mutações te... apareceriam. É sem graça, né? É sem graça, porque assim, o cara tá pedindo pra ele justificar a teoria doida que eles têm do design inteligente. Ao invés disso, ele fica fazendo piadinha sem graça. É difícil. Tem que ter paciência, viu? Pra dar asa, só tomando Red Bull, não é? Que te dá asa. É porque, por exemplo, fizeram... O Vilela já não tá aguentando mais, é sério, cara. Desde os 10 minutos que o Vilela aqui no podcast tá aturando, o cara tá assim, ó. Putz, grilo, caramba, velho. Velho, você foi convidar um cara aí que... Oh, meu Deus do céu, o apresentador do podcast já tá desde os 10 minutos e tem 4 horas de podcast. Ele já não tá mais suportando, olha a cara dele. Ele deve... Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com esse homem aqui no meu podcast? Não, é terrível mesmo. Tem que ter estômago. Fizeram, eu sei que tem um estudo de umas mariposas ou borboletas, não sei o que, de uma região lá da Inglaterra. Você sabe dessa história, né? Sim. Que aí a poluição, não sei o que, as cinzas foram sendo passadas para frente, escurecendo. Sim. Aí depois, quando melhorou a coisa, voltou a ficarem coloridas. Zero de evolução, absolutamente zero de evolução. O que acontece com o escurecimento? Zero de evolução. Isso já está no meu livro. Previsto no seu código genético. Já tinha lá? Quando a poluição foi eliminada, sei. Quem é que predominou? As mais coloridas. As originais. A original é sempre melhor. Ah, tá. É sempre melhor. O selvagem é sempre melhor. Vírus. Eles dizem assim, olha, você toma um antibiótico, né? Evolution in action. Evolução em ação. Olha só. O antibiótico fez com que uma nova bactéria superpoderosa, capaz de resistir a esse antibiótico, surgisse. Completamente equivocada essa ideia. Eu estudo isso, né? Há 15 anos que eu me dedico a esse estudo. Ele vai ficando cada vez mais forte porque vai se acostumando com aquilo e vai ficando mais forte. Primeiro. Para de ter feito aquela vacina ou aquele remédio, né? Vilela, o que acontece? Às vezes tem uma bactéria que é minoritária. Quando você joga o antibiótico, ela mata a predominante e a minoritária, que tem resistência àquele antibiótico natural, que ela já era resistente, surge. Olha, surgiu uma nova bactéria. Não, ela já estava lá. Às vezes, o que acontece? A bactéria, percebendo que ela está sendo atingida por aquele antibiótico, aquela molécula, ela fecha alguns caminhos metabólicos, porque a vida é redundante. O cara que fez é muito inteligente, não é? Extremamente esperto. E ele falou assim, eu não posso ter um caminho metabólico só, eu tenho que ter várias rotas. Porque se der um pau numa rota, eu abro a outra.
Então as bactérias que resistem aos antibióticos, ela fecha um ou dois caminhos metabólicos e abre outros. É uma guerra de trincheira, ela está recuando e está se destruindo. Se o bicho está comendo meu braço, eu corto meu braço. Está comendo a perna. Então ela é uma bactéria debilitada, mutante. Mas é um defeito que causou uma vantagem. Defeitos podem ser vantajosos, como o Banguela, né? Agora, se você retira o antibiótico, quem é que volta a predominar? Aqui era mais... A selvagem, a original. Então, olha, esquece, nada novo debaixo dos céus. Então vamos lá. Tudo que nós temos na Terra, ela vem daquelas formas originais que o designer, que eu entendo que é o Deus bíblico, como gente, não? No design inteligente a gente não diz quem seria, que já nos capacitou para... Eu não entendo, cara. Como é que a pessoa defende uma coisa... Assim... Como é que o cara defende um anti-evolucionismo? Eles são contra a evolução. Eles são design inteligente. Mas eles se negam a falar em Deus. Cara, eu gosto de ciência, eu acompanho ciência, eu acredito na evolução. Mas eu não tenho vergonha de dizer que eu não acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu sou cristão, cansei de falar aqui, em outros vídeos. Eles não gostam, eles têm vergonha, eles falam assim, timidamente. Não estou falando de Deus. Para diversificar, dentro de um certo limite. Isso é o design inteligente. Então, inteligente. Qual que é a base do design inteligente? Esse livro que fala sobre isso, aqui ó, Paquito. Sim. Esse é teu livro. E qual que é a teoria, ou qual que é o conjunto de ideias sobre o design inteligente? O design inteligente... E se ele tem a ver com criacionismo, né? Depois claro. Vamos separar as coisas. Criacionismo é assim, eu tenho a Bíblia como minha referência. Aqui, pessoal, só para deixar bem claro, o que ele acabou de falar ali alguns minutos atrás, enrolou, faz as piadinhas dele sem graça. Mas basicamente sobre as bactérias, o que ele quis dizer é que elas não evoluem. Pronto. Ele disse que cria outras bactérias, mas aquelas que estão recebendo um tipo de antibiótico não evolui. Isso que ele quis dizer. E isso é um absurdo. Um cara desse aí, químico, dizer que as bactérias não evoluem. Que é conversa fiada, que é balela. É o nível dos intelectuais de hoje. Infelizmente, essas pessoas fazem isso para ganhar dinheiro, que não é possível. Não é possível que eles acreditem nisso. Porque existem estudos, depois eu vou pesquisar na edição, eu vou pesquisar e vou colocar, porque eu já li em algum lugar que as bactérias evoluem sim. Existe uma evolução de bactérias. Da mesma forma que existiu e existe, não existe mais evolução humana não, acabou. Como ele falou, nós está evoluindo, e ele está correto, nesse ponto ele está correto. Mas é basicamente isso, ele negou a evolução das bactérias. Eu vou colocar aqui, se eu achar, eu vou colocar aqui do lado, ó, a reportagem que eu li, a matéria, que as bactérias evoluem sim, e tudo que ele está negando aí é fato, isso já é fato comprovado, mas quem é que vai duvidar de um químico que recebeu até prêmios em faculdades do Brasil afora? É deixar, né? Mas valeu, pessoal, falou, vamos aí para outro episódio, porque esse já foi. Falou, até o próximo. Tchau, obrigado.